Como estudar na França, tutorial completo. Esse vídeo está sendo feito com a parceria do Campus France, especialmente para você que tem o sonho ou que tem o plano concreto já de fazer uma parte dos seus estudos na França, estudos superiores. E nesse vídeo você vai ver quais são as vantagens de estudar na França, quais são os pré-requisitos para você estudar na França e também como fazer sua candidatura passo a passo. Vamos também falar sobre as bolsas de estudo para você que precisa de uma bolsa de estudo para te ajudar com os custos do estudo na França. C'est parti! Allons-y! Salut afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. E eu fiz uma parte dos meus estudos universitários na França e vou te contar um pouco sobre isso hoje. Je suis Émile, je suis français e eu vou te dar dicas que só um nativo pode te dar. E esse vídeo foi feito com parceria do Campus France. O que é Campus France, Roberta? O Campus France é uma agência oficial do governo francês responsável pelo quê? Pela promoção dos estudos superiores universitários na França. Não é uma agência de viagem, não é uma agência privada. É como se fosse um braço do governo francês e o Campus France está ligado à embaixada da França, tá? Ou seja, é real, oficial, é do governo. É oficial, hashtag oficial. Tem escritórios em Brasília, em Recife, em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte também. E então, para que a gente está falando do que é o Campus France? É para você saber todas as informações que a gente vai te passar aqui nesse vídeo. São informações oficiais, tá? A gente preparou esse vídeo juntamente com o Campus France, certo? E você precisa saber também que para você fazer qualquer tipo de estudo na França, você vai precisar passar pelo Campus France para poder tirar o seu visto de estudante. Então é por isso que esse vídeo é muito importante. Mas antes de entrar no tutorial completo, se você é novo nesse canal, que é o canal para aprender o francês da vida real, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. E olha, antes da gente começar a falar sobre as vantagens de estudar na França, pré-requisitos e o passo a passo completo para você fazer a sua candidatura, saiba que se ao final desse vídeo, depois de todas as informações que a gente te passar, você ainda tiver alguma dúvida sobre os estudos na França, basta colocar um comentário aqui embaixo do vídeo e é o Campus France que vai responder as suas dúvidas. Vamos lá, quais são as vantagens de estudar na França? Eu acho que não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que eu, que estudei lá na França, né? Claro! Então, a primeira vantagem é que você vai fazer um mergulho na cultura francesa. Se você gosta, apaixonado ou é apaixonada pela cultura francesa, essa é uma grande oportunidade. Porque você vai morar na França durante provavelmente um ano, né? Que é um ano universitário. Então, essa é uma grande oportunidade para você conhecer a fundo e de forma autêntica a cultura francesa. A segunda vantagem é ter um grande diferencial no seu currículo. E por quê? Porque você vai estudar na França, numa faculdade diferente, estilo de ensino diferente, e isso vai fazer um grande diferencial no seu currículo, tanto acadêmico para depois, quando você for trabalhar ou procurar um estágio, vai ser realmente aquela coisa que vai chamar a atenção. Pas mal! Também você vai viver o francês 100% do seu dia e também você vai conhecer novas pessoas, você vai se abrir para novas oportunidades. Para oportunidades acadêmicas, de trabalho e também pessoais. Então essas são algumas vantagens de você começar a numerar todas aqui. A gente vai passar um ano falando. Você vai abrir sua mente também. Exatamente. Vai abrir sua mente. Então, tudo isso para te dizer que realmente estudar na França é uma grande oportunidade. E eu falei antes que não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que eu. Porque eu, pessoalmente, estudei na França. Tá? Lá em 2011, eu fiz o meu processo de candidatura através do Campus France para fazer um ano de mestrado na França. E eu consegui realizar o que era um grande sonho meu, porque eu quis estudar na França, principalmente porque eu queria muito estudar na Sorbonne, que você deve saber que é considerada uma das melhores universidades do mundo. E eu, estudante de Direito, terminei a minha graduação no Brasil e disse, quero fazer uma mestrado lá na França, quero um mergulho completo na cultura francesa. Claro que eu já conheci Emile, então eu também fui lá para ficar com Emile também. Então foi realmente para mim uma grande oportunidade, porque eu fiz 2 anos de estudo na França. Depois disso eu consegui fazer estágios, trabalhar na minha área na França. Eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia, como eu falei para você. Eu era antes estudante de Direito e advogada. E isso me abriu portas para grandes oportunidades de trabalho pessoal. Eu fiz a OAB aqui na França, então assim, realmente
foi o fato de ter estudado na França, de ter um diploma universitário francês que me abriu esse leque de oportunidades aqui na França e também quando eu voltei para o Brasil, que facilitou muito o meu processo de procurar emprego e tudo mais. E agora eu voltei para a França, então isso também me facilita a vida, porque agora eu moro aqui. Então vamos lá para os pré-requisitos necessários para estudar na França. Será que precisa falar francês para estudar na França? Muita gente pergunta isso pra gente. Eu preciso mesmo saber falar francês, aprender francês para estudar na França? E olha, antes de eu dizer que sim e não, você precisa saber que a maioria dos cursos universitários na França exigem que você saiba falar francês. Exigem um nível de proficiência de francês, simplesmente porque a maior quantidade de cursos são em francês. Então, obviamente, se o curso é em francês, se as aulas são em francês, se as provas são em francês, você precisa saber falar francês e escrever francês bem. Isso tanto para os cursos da graduação como da pós-graduação. Já a gente vai falar como é a graduação e a pós-graduação na França. Ou seja, você deve sim falar francês. E se você ainda não fala bem francês, você tem que saber que algumas poucas formações são em inglês. Mas de qualquer jeito, é sempre melhor falar a língua do país para você aproveitar da sua experiência na França, para ter uma experiência autêntica e conhecer pessoas, né? É muito mais interessante. Claro, para mergulhar de fato na cultura francesa. Então, resumindo, para a maioria, a grande maioria dos casos, o francês é um requisito obrigatório, certo? E para uma pequena parte, que são essas poucas opções de curso que você tem em inglês, o francês não é obrigatório, mas é recomendado para que você consiga tirar o máximo que você puder dessa sua experiência de estudo na França. E para você que não fala francês ainda e que quer acelerar seu aprendizado do francês, a boa notícia é que uma vez ou algumas vezes por ano a gente abre as inscrições para o nosso curso de francês fechado, o curso de francês método A Francesa 2, para você ser avisado de quando abrimos as inscrições, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail e apertar o botão. E aí você vai receber, quando novas vagas foram liberadas, um e-mail nosso dizendo que as inscrições estão abertas. E aí a segunda questão, na verdade, a segunda pergunta que muita gente faz pra gente é: tem limite de idade para estudar na França? Porque eu, sei lá, já passei dos 30, já passei dos 40, será que eu posso ser estudante universitário na França? E a resposta é Sim! Não tem limite de idade para você estudar na França, tá? Às vezes tem algumas bolsas que tem limite de idade, mas assim, aí você arruma uma solução. Ou você vai estudar lá sem bolsa, ou você vai procurar uma bolsa que não te dê limite de idade. Ou seja, isso não é empecilho nenhum para você que tem um sonho de estudar na França. Idade não tem limite. Então você pode até 88 anos até mais. Vamos agora a como fazer sua candidatura para Campus France passo a passo. Vamos lá, a gente vai te ajudar a dar cada passo desse para você fazer a sua candidatura e finalmente realizar seu sonho de estudar na França. Agora fica de olho, porque se você realmente tem interesse em estudar na França, para você começar a estudar no curso que se inicia em setembro, porque o ano universitário na França começa em setembro e não em janeiro, as candidaturas geralmente são feitas no final do ano anterior, certo? Então, se você quer estudar no ano X, você precisa fazer sua candidatura no final do ano X-1, tá? Para você saber... E para você saber os prazos de candidaturas, a gente deixou um link lá na descrição do vídeo, vai ter tudo o que você precisa saber sobre os prazos de candidaturas. Antes de a gente ver cada passo, é importante saber que quase todo o processo é online, ou seja, é muito prático. Então vamos lá, passo número 1, escolha os cursos universitários da sua preferência. No site do Campus France você vai encontrar um catálogo de todos os cursos em quais você pode se candidatar. E aí você pode escolher lá, você pode fazer a sua busca por nível de estudos ou também por área de estudos, certo? É importante você se lembrar, ou se você não sabe, você aprender agora, que a graduação na França tem 3 anos, certo? E a pós-graduação 2 anos, então é diferente do Brasil, certo? A graduação, que é dividida em 3 anos, é chamada de licence. Licence. Certo? Então, quando você for lá entrar, você vai ver licence 1 ou L1. Licence 2, L2, L2. Ou licence 3, L3. L3. Então, cada uma dessas fases equivale a 1 ano universitário. O L1 é o primeiro ano da graduação, o L2 é o segundo ano da graduação e o L3 é o terceiro ano da graduação. Já para o mestrado, são 2 anos. E aí a gente tem o quê? Master 1, M1, M1. Master 2, M2, M2.
Ou seja, o Master 1 é o primeiro ano da pós-graduação e o Master 2, ou M2, é o segundo ano da pós-graduação. E agora que você sabe disso, você já pode começar a pesquisar de acordo com o nível que você quer estudar lá na França. Qual é o ano universitário que você quer estudar. Então, a candidatura para a maior parte dos cursos que você vai encontrar lá nos catálogos vão ter que ser feita via Campus France, com os passos que a gente já vai te dizer agora, que você precisa seguir para conseguir fazer a sua candidatura lá dentro da plataforma do Campus France. E presta atenção, tá? Tá na hora de pegar a sua canetinha e anotar. Então, agora que você viu os seus cursos, anota cada um quais são as suas preferências, porque você vai precisar do nome dos cursos e do nome das universidades para fazer a sua candidatura mais lá na frente. Então, anota agora. E para você entrar nos catálogos da licença, quer dizer, da graduação, e dos master da pós-graduação, a gente vai deixar o link para você aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você não tem trabalho de ficar indo buscar nada. Que legal. Agora, passo número 2, cadastra-se na plataforma do Campus France. Então, você vai entrar lá no site, você vai criar o seu dossiê online. É como se fosse uma conta pessoal mesmo, entendeu? Lá você vai precisar colocar os seus dados pessoais e é super simples. Para você fazer o seu cadastro no Campus France, a gente vai deixar também o link aqui na descrição do vídeo. E agora vamos ao passo 3. E o passo número 3 é preparar sua candidatura na plataforma do Campus France. Você vai na área que chama Meu Percurso e Meus Diplomas. E dentro dessa área, você vai colocar tudo o que for pertinente no seu trajeto acadêmico. Como, por exemplo, o seu currículo, uma carta de recomendação de um professor seu da universidade, uma carta de recomendação de um empregador, certo? Então, tudo o que for importante no seu percurso acadêmico para você convencer aquela faculdade de que você é a pessoa que eles precisam escolher para estudar nela, lá na França, você coloca nessa área, tá? Preparando o seu dossiê. Ah, e é também nessa área, eu já ia esquecendo, que você deve colocar o seu histórico de notas da universidade, tá? Olha, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu não avisei. É nesta etapa que você deve colocar provar o seu nível de proficiência em francês. E como é que você vai provar o seu nível de proficiência em francês? Colocando lá, dentro da área do Campus France, o seu exame oficial de proficiência de francês, que é o DELF, o DALF ou o TCF. Qual é o nível que eu preciso ter de francês para conseguir estudar na França? Geralmente é o nível B2, mas algumas faculdades pedem o nível C1. O que você precisa saber é que cada universidade tem total autonomia de escolher qual é o nível de francês que você precisa para cursar uma formação, para cursar um ano de estudos nela. Então, fica de olho em qual é o nível que a sua faculdade exige de você. E se você achar que não tem um nível suficiente de francês para estudar na França e que você quer acelerar seu aprendizado, a gente abre as vagas uma vez ou algumas vezes por ano do curso de francês Méthode Francesa 2 para você ser avisado de quando vamos abrir novas vagas. Basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão, agora você sabe. E ainda nessa terceira etapa que você vai ter que provar seu nível de estudo. Como assim provar seu nível de estudo? Se você quer entrar na graduação, no ano da graduação, certo? Quer dizer, L1, L2 ou L3, principalmente L2, L3, a gente está falando aqui, você precisa provar que você completou o ano anterior de estudos no Brasil. Por exemplo, quero estudar no L3, quer dizer, o terceiro ano de graduação, lá na França, em Direito. Você precisa provar que você completou 2 anos na graduação de Direito no Brasil para conseguir ter sua documentação completa nessa etapa. E para o mestrado, para o Master 1 e o Master 2, como é que é? Eu preciso provar 3 anos de estudo ou 4? Não. Você precisa ter um diploma universitário, porque o M1 e o M2 são considerados como pós-graduação. Então, apesar da graduação no Brasil ser 5 anos, por exemplo, em Direito, você vai precisar fazer esses 5 anos de Direito, como eu fiz, pegar o seu diploma lindo e maravilhoso da sua universidade brasileira e ir com esse diploma fazer a sua candidatura para o M1 ou para o M2, tá? Ou seja, precisa de diploma para os mestrados. Fica claro? Também uma coisa importante, todos os seus documentos oficiais, por exemplo, seus diplomas, têm que ser traduzidos por um tradutor juramentado. E aí os documentos não oficiais que você mesmo escreve, tipo currículo ou a carta de recomendação de um professor, não precisa de tradução juramentada, você pode simplesmente escrever diretamente. Tudo em francês. Em francês, exatamente. E presta atenção aqui, porque é uma pergunta que muita gente faz.
não precisa de apostilamento, certo? Não precisa de apostilamento. Os documentos precisam de tradução juramentada, mas não precisam de apostilamento, segundo o Campus France falou pra gente. Agora vamos para a próxima etapa, a etapa número 4. Passo número 4, escolha seus cursos. Lembra os cursos que você escolheu no passo 1? Pronto, agora é a hora que você vai pegar os cursos que você anotou e você vai buscar e selecionar cada um deles dentro da plataforma do Campus France. E o que é legal é que você pode escolher até 7 cursos diferentes dentro da plataforma para enviar a sua candidatura, ou seja, para você ter mais chances de ser escolhido ou escolhida por uma universidade francesa. Para cada um desses cursos, você pode e deve escrever uma motivação de até 1.500 caracteres para explicar por que você quer tanto fazer esse curso nesta faculdade específica. Pode ser direto ao ponto, não precisa de muita formalidade, tá? Não precisa daquelas coisas que você coloca para iniciar uma carta de formalidade e nem para terminar uma carta, tá? Direto ao ponto, seus argumentos de por que você quer ir lá e por que esse curso, essa universidade, esse estudo na França é importante dentro do seu percurso universitário e profissional. E olha, essa motivação precisa ser em francês, claro, para a universidade entender por que você quer tanto estudar lá naquele curso dentro daquela universidade. E olha, para você conseguir fazer uma motivação pertinente e que realmente chame a atenção da universidade, você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? É você ir pesquisar do que se trata o curso, quais são os cursos, quais são os professores, quais são as aulas, o que é a universidade, quais são os valores da universidade, você entender bem o contexto para o qual você está se candidatando. E é entendendo bem todo esse contexto do curso, das aulas, dos professores, da universidade, que você vai conseguir fechar uma motivação que vai chamar a atenção da universidade. Obrigado pelas dicas, Roberta. Tudo pronto? Agora passo número 5. Submeta seu dossiê ao Campus France. E aí agora, para submeter o seu dossiê ao Campus France, você vai precisar pagar uma taxa. Simplesmente porque o Campus France vai revisar todos os seus documentos para ver se o seu dossiê está certinho antes de poder tudo isso ser enviado para a universidade. Porque imagina se eles não fizessem isso, você talvez mandasse, perdesse todo esse tempo e mandasse o dossiê não tivesse completo a faculdade. Ah, não está completo. Então é para isso que serve a submissão ao Campus France com o pagamento desta taxa. Vamos agora para o passo número 6. Faça a sua entrevista com o Campus France. Se seu dossiê estiver tudo ok, agora você vai ter que passar uma entrevista em presencial com o Campus France. Então, essa entrevista só vai acontecer, você só vai ser convocado ou convocada se o seu dossiê estiver completo. E se sua candidatura for para um curso em francês, você tem que passar a entrevista em francês. E se for para um curso em inglês, você tem que passar em português. Então, essa entrevista é o único passo que não é online, tá? Essa entrevista ela é presencial, mas não se preocupe porque ela pode acontecer em praticamente todas as capitais do Brasil. Então, você vai se arrumar lá com o Campus France e vai dar tudo certo. Lembrando, tá, que essa entrevista presencial com o Campus France ela não é eliminatória. Ela serve para verificar os seus documentos, ou seja, leve todos os originais e também para verificar o seu nível de francês. Ou seja, chegue lá com o francês afiado. E o que é que geralmente é discutido, é falado nessa entrevista? É discutido o seu projeto de estudos. E é por isso que é muito importante que você escreva bem direitinho, com muita atenção, as suas motivações que você colocou lá para as faculdades dentro da plataforma. Porque é isso que você vai precisar falar oralmente em francês lá na hora da entrevista. Ou seja, francês afiado, motivação pronta, dossiê completo. Tá quase no final, tá dando tudo certo. Vamos agora para o próximo passo. O passo número 7, então, é escolha definitiva. Então, depois da entrevista, o seu dossiê vai ser finalizado pelo Campus France e o Campus France vai enviar diretamente esse dossiê para as faculdades que você escolheu. E você pode ter até 7 aceites que você pode vê-los na plataforma diretamente do Campus France. E aí, justamente, quando você vê lá dentro da plataforma do Campus France os aceites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que você tiver, é que você precisa fazer a sua escolha definitiva. Ou seja, escolher qual das faculdades, qual dos cursos que te escolheu, que agora você escolhe qual deles você realmente vai querer fazer lá na França. Agora é importante, vamos falar de bolsas de estudos. Muito importante, tá? Atualmente, na data de gravação desse vídeo, em 2020, o estudo na França é sim pago, mas o que é muito legal é que quando você faz a sua candidatura, o seu dossiê
dentro da plataforma do Campus France, você já concorre diretamente, automaticamente, a uma exoneração. A Bolsa Bienvenue en France, que é oferecida pela Embaixada da França no Brasil. Ou seja, você já tem possibilidade de sair bolsista diretamente. Agora, o critério de aceitação dessa bolsa é a excelência acadêmica do candidato. Então, vamos estudar. Além dessa bolsa, há várias outras bolsas em qual você pode concorrer. Vai ter um catálogo diretamente no site do Campus France. A gente vai deixar o link com um catálogo de todas essas bolsas que você pode concorrer. Aqui na descrição do vídeo. Voilà, agora basta tirar seu visto de estudante num consulado francês e ir para a França. E se você quer um resumo, se você quer o passo a passo que a gente deu aqui nesse vídeo, em PDF, para você poder ter tudo no papel e dar o check lá com todos os links, tudo completinho, basta ir aqui no izinho, colocar seu e-mail, clicar no botão e a gente vai te mandar um PDF com tudo que a gente falou nesse vídeo, tudo prontinho para você fazer a sua candidatura no Campus France para os estudos na França. A gente vai te mandar por e-mail. E se você ainda tiver dúvidas sobre estudos na França, basta deixar sua pergunta aqui nos comentários e Campus France vai responder para você. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu j'aime, seu like embaixo do vídeo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, sua família que quer estudar na França. Agora a gente vai te desejar bon voyage et bonnes études en France. Até a próxima. Salut. Até o próximo vídeo.